Se tu tem tido dificuldade de lidar com os ciúmes, se ele tá te atrapalhando, tá atrapalhando tua relação, tira as tuas noites de sono, tu fica ali pensando, acaba descontando muitas coisas no parceiro ou na parceira, esse vídeo foi feito pra ti. Mas primeira coisa, o que é ciúmes? Ciúmes é uma emoção que aparece quando nós temos a percepção, ou melhor, nós temos a interpretação de algumas situações em que nós sentimos que o nosso relacionamento com aquela pessoa que a gente gosta está sendo ameaçado. Pode ser tanto para relações amorosas, quanto para amizades, família, enfim. Nesse vídeo eu vou focar mais com relação a ciúmes em relacionamentos amorosos, tá bem? E eu vou trazer algumas dicas para lidar com isso. Ciúmes é uma emoção natural do ser humano, é normal nós sentirmos ciúmes, até inclusive por uma questão evolutiva, para nós protegermos a nossa relação. A questão é que algumas vezes ele pode estar acima do nível saudável. Às vezes ele pode inclusive estar atrapalhando a nossa relação e pode levar inclusive tudo por água abaixo, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que avaliar se o nosso ciúmes ele está mais nos ajudando dentro da relação do que nos prejudicando. Então apesar de ser normal sentir ciúmes, nem sempre a gente tem uma reação apropriada para aquela situação. Mas vamos pensar comigo. Quando tu sente ciúmes, né? O que tu quer? O que tu deseja ali daquela relação? Tu quer que o outro se afaste? Normalmente não, muito pelo contrário, né? Como a gente sente que aquela relação ela está sendo ameaçada, nós queremos ao contrário que o nosso parceiro ou parceira se aproxime da gente, que a gente se conecte, que ele nos dê mais atenção, que olhe mais para nós, que nos traga segurança ali, que justamente é isso, né? Uma insegurança, a gente não tem a segurança de que aquela pessoa ela vai ficar com a gente, então a gente tem medo que ela vá embora. E a gente quer isso, né? Mas convenhamos, muitas vezes a gente pode ter alguns comportamentos que acabam mais afastando do que aproximando. Algumas pessoas sentem mais ciúmes do que outras. A questão é que as nossas emoções, os pensamentos, a forma como a gente vê a vida, também pode ter muita relação com a nossa experiência de vida, com os nossos passados. Então, pessoas que têm muitos ciúmes, que têm aquele ciúmes excessivo, podem ter tido experiências na vida, na família, onde os pais brigavam por desconfiança, pode ter tido uma traição na família, pais que ameaçavam se separar, ou então até tu mesmo pode ter tido a experiência em relacionamentos passados de ter sido traído. A questão é que essas feridas do passado podem hoje estar presentes na tua vida e pode estar atrapalhando. Então, por isso que a gente precisa ter muito conhecimento de onde vêm as nossas crenças, por que a gente se sente dessa forma, o que a gente teme que aconteça. Porque é assim que a gente vai tendo os nossos comportamentos. Então, a partir das crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, do outro, do mundo, do futuro. Então, vamos nos atentar a isso primeiro. Tu pode ter aprendido que para ser amado, para ser desejado, para ser considerado, talvez tu precise ter coisas ou precisa ser muito extraordinário, precisa ter sucesso, precisa ter dinheiro, precisa ser bonito, precisa ser inteligente, precisa ser o plus, assim, muito, tem que se destacar em frente a todas as pessoas para ser merecedor de algum amor, a ser merecedor de atenção. E isso eleva o nosso nível de exigência com nós mesmos, faz com que a gente se sinta mais facilmente defeituosos ou insuficientes e faz com que a nossa insegurança aumente, inclusive, e que isso seja descontado na nossa relação. E claro que essas crenças, elas têm boas intenções, elas querem te proteger de ser machucado, te proteger de abandono. E aí, a partir disso, a gente começa a controlar situações, cria um sistema de vigilância onde fica atento, né? As anteninhas ali ficam atentas a qualquer sinal ali de abandono, de que o outro vai nos deixar. Então o tiro ele pode sair pela culatra, porque ao invés de proteger, a gente acaba afastando justamente aquela pessoa que daqui a pouco estaria super bem com a gente, mas a gente sufoca, prende a pessoa e ela pode ir embora justamente por isso e não porque ela ia te trair ou nada disso, mas a gente acaba afastando, infelizmente, a outra pessoa.
Vou trazer alguns exemplos de crenças, né? De repente alguma dessas pode fazer sentido para ti. Não posso confiar nos outros, eu preciso saber tudo que o meu parceiro está fazendo. As pessoas estão sempre procurando outras opções, eu preciso ser atraente sempre, tenho que sempre ter aprovação, o meu parceiro sempre precisa me contar sobre tudo, ele tem que estar sempre disponível para mim, a gente não pode ter segredos. E vai, né? Pode ser infinitas crenças, mas isso é importante que tu identifique quais são as tuas. Mas vamos lá, agora eu quero te trazer 4 dicas de como lidar com esses ciúmes, né, para que isso não acabe atrapalhando a tua relação. Primeira coisa é entender que nós somos uma fábrica de pensamentos. Pensamos coisas o tempo todo a respeito de diversas coisas. E a gente tem que cuidar que esse pensamento de ciúmes, que nos gera ciúmes, que traz essa emoção, não necessariamente ele é uma verdade. Pensamentos são apenas pensamentos. Não, o fato de eu pensar alguma coisa não significa que aquilo ali é uma verdade. O fato de eu sentir ciúmes não significa que o outro está me traindo. O fato de o alarme de emergência acionar não significa que tem um incêndio acontecendo. É a mesma coisa com os pensamentos. Então, separar o que é pensamento e o que é realidade. E a segunda dica é imaginar a seguinte situação. Que pensamentos são como um trem na estação de trens. Os vagões passam, né? Assim como os pensamentos eles vêm na nossa mente e a natureza deles é ir embora depois de passarem na nossa mente. Assim como os trens na estação, eles vêm, param e vão embora ou só passam, enfim. E nós temos a opção de embarcar ou não nesse vagão de trem. Imagine que o pensamento ele é um vagão de trem, onde eu posso entrar naquele ali ou daqui a pouco esperar um próximo. Eu posso escolher se eu vou alimentar aquele pensamento ou se eu vou deixar ele passar e daqui a pouco me focar em outra coisa e fazer coisas que me fazem bem, por exemplo. A terceira dica pode parecer até muito curiosa, assim, mas é muito interessante para qualquer preocupação, na verdade, na nossa vida, quando a gente está pensando a respeito de alguma coisa por muito tempo. Com os ciúmes também ela pode ser aplicada, que é o horário para se preocupar. Então, assim, quando, né, no teu dia ali, tu vai sempre colocar um horário para se preocupar, ou no caso, para pensar a respeito do teu ciúmes, as tuas preocupações com relação ao abandono, por exemplo, do outro, né, ou a traição. Então, todos os dias, às 3 horas, ou sei lá, qualquer hora que ficar bom para ti, eu vou me preocupar e aí tu vai reservar uns 20 minutos ali para ficar se preocupando, para pensar a respeito do assunto. Cada vez que esses pensamentos aparecerem na tua cabeça durante o dia que não é o horário da preocupação, então tu vai ter um bloco de notas onde tu vai anotar ali o teu pensamento e aí tu vai deixar para a hora da preocupação que tu pensa assim, bom, esse pensamento aqui ele já está aqui registrado, não preciso me debruçar nele agora, eu vou deixar ele para a hora da preocupação e aí, né, lá na hora eu vou ficar pensando a respeito disso. E aí, seja, né, seja comprometido, assim, com isso, e realmente, quando chegar a hora, pega o teu bloco de notas e começa a pensar a respeito dessas coisas. E talvez algum desses pensamentos nem sejam mais tão interessantes, talvez não façam mais nem sentido, inclusive, para ti. Quarto e último ponto, mas muito importante. Tenta imaginar se fosse ao contrário, né? Se o meu parceiro ficasse buscando essas reafirmações, ficasse me stalkeando, ficasse perguntando toda hora quem é fulano, quem é ciclano, ficasse tentando me prender, não deixar eu sair com os meus amigos, ficar colocando restrições na minha vida, ficar preocupado com minha roupa, como que eu me sentiria se ele ficasse perguntando tudo isso? Também é bom a gente se colocar no lugar do outro, assim, porque, bom, né, pode ser bem ruim pra ti, então pra ele também é. Se a gente tá numa relação, a gente precisa escolher confiar. Não é também porque a gente fica olhando, fica hipervigilante, cuidando pra ver se a pessoa vai nos trair, que ela de fato vai nos trair, né? E também não significa que eu vou evitar uma traição se eu fizer essas coisas, porque bem, né? As pessoas, infelizmente, a gente não estão no nosso controle, ou felizmente, e cabe a nós confiar, né? Não é porque eu vou ficar ali olhando que a pessoa vai deixar de me trair, se ela quiser me trair, enfim, é uma coisa que
totalmente fica fora do meu controle. E isso aqui é se relacionar, a gente tem opção. Então, né, vamos confiar então, vamos construir uma relação saudável com o outro. Claro que se tem evidências de que o outro está me traindo, de que o outro não é confiável, de que, né, um histórico de muitas mentiras e, enfim, aí sim, não é o caso de ficar hipervigilantes e demonstrando ciúmes, mas sim de avaliar. Eu sempre digo isso. Avalie então a tua relação, vê se essa relação está fazendo sentido para ti, está de acordo com os teus valores e segue o baile. Né? Mas se está na relação, vamos confiar no outro, tá? Confiar é uma escolha. Enfim, essas foram as minhas dicas e até o próximo vídeo.